O que é que não pode se falar de jeito nenhum em uma entrevista de emprego? Essa foi a sugestão de tema de uma seguidora do nosso Instagram e a gente está fazendo esse vídeo aí para ela, então vamos falar sobre isso. Será que tem algo que a gente não possa falar em hipótese nenhuma em uma entrevista? Bom, quem me conhece sabe que nos meus treinamentos, nos conteúdos e nos programas que a gente oferece aqui na agência, a gente sempre procura ensinar mais a lógica do que tem por trás. A gente quer que as pessoas pensem no contexto e entendam isso para que elas consigam então se posicionar. E falando em posicionamento, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que te leva para o nosso treinamento para recolocação profissional. Se você está tendo alguma dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, saiba que o primeiro passo, a conversa começa pelo posicionamento. E nesse treinamento a gente aposta bastante nisso. Então, quer conhecer? Acessa ali. Sem mais delongas, vamos lá então. Respondendo essa nossa seguidora, o que não pode ser falado de jeito nenhum em uma entrevista de emprego? Vamos pensar em primeiro o que é uma entrevista de emprego. Ela é um momento de se firmar aí um acordo, um momento onde vai iniciar supostamente uma outra relação, né? Quer dizer, que é uma relação de emprego, uma relação de convivência, uma relação aí de responsabilidades, né? Entre uma parte e outra, a empresa e o profissional. Por isso, tem sim algumas coisas que é melhor que sejam evitadas. Por exemplo, isso eu acho que todo mundo sabe, é você falar mal de antigos empregadores, você falar mal de chefes, falar mal de colegas, ou enfim, de uma forma geral, vir com essa atmosfera negativa para a entrevista, ou usar palavras negativas. Só para que fique bem claro, assim, por que o negativo deve ser evitado? Porque uma contratação, ela acontece para que se resolvam problemas. E se a pessoa vem com essa atmosfera negativa, com argumentos, com palavras, enfim, olhando para a negatividade, então quer dizer, o que ela está vendo? Ela está vendo como potencializar um problema e não trazer uma solução. E toda contratação acontece para que se solucione um problema e não para que esse problema seja maximizado. Então, em linhas gerais, esse contexto do negativo aí precisa de um certo cuidado. Mas também quem está sentado deste lado da mesa fazendo as perguntas precisa de alguns conhecimentos, precisa evitar algumas coisas ou saber conduzir a conversa, mas mais do que isso, precisa entender como trabalhar com o que eu chamo de convergência. Então, o que é essa análise de convergência? Basicamente, a gente analisa 3 pontos, tá? O que é dito pelo profissional, como essa informação é transmitida, e o mais importante, o que não é dito. Então, nossa querida seguidora do Instagram e a todos que têm interesse por esse assunto, respondendo a pergunta do vídeo, será que tem alguma coisa que a gente não pode falar de jeito nenhum numa entrevista? Na minha opinião, não tem nada assim que possa ser dito que vá comprometer todo o processo, uma única frase, uma única palavra, uma única colocação ou algo que não possa de jeito nenhum ser dito sem que se avalie o contexto. Então, por isso que eu digo, a gente aqui deste lado da mesa, a gente planeja uma entrevista, a gente programa, a gente entende o que a gente precisa extrair daquela conversa, quer dizer, aonde a gente quer chegar. Antes de começar uma entrevista, eu já sei aonde eu preciso chegar lá depois da nossa conversa. Então, nada impede que o candidato, que o profissional que está buscando, que está vindo para essa conversa nas iguais condições, porque um está oferecendo uma coisa, o outro está oferecendo outra, um tem um interesse, o outro tem um interesse igual, então quer dizer, não tem por que a outra parte, ou seja, o profissional, o candidato também, de uma certa forma, se preparar para aquilo. E se preparar não tem nada a ver com simular, com manipular informações, mentir ou qualquer coisa assim, isso eu sempre disse. Até porque, como eu disse para vocês, nós temos um treinamento online onde a gente aborda todas essas etapas da participação de um processo seletivo do ponto de vista do profissional. Então, é onde a gente traz à luz algumas informações, alguns conceitos e alguns conhecimentos que podem ajudar e muito quem está aí buscando a sua recolocação no mercado de trabalho. Então, minha gente, quando o interesse do profissional ele é genuíno em uma oportunidade, em uma empresa, aquela pessoa vai conseguir com certeza transmitir isso, e nós que supostamente temos que ser treinados para identificar a linguagem não verbal, o conteúdo por trás dessas informações que são passadas, o como o profissional está falando, né? Então a gente precisa ter o domínio sobre isso, então a gente vai saber
como entender esses processos. Então, gente, muitas vezes as questões pessoais, as questões emocionais, as questões, às vezes, de necessidade até da pessoa de trabalhar, podem sim acabar interferindo. E às vezes a pessoa pode falar alguma coisa, enfim, que não gostaria, ou da forma que não gostaria, por não ter esse preparo. Então é por isso que eu recomendo que sim, que esse processo de seleção, quando você vai entrar no processo de seleção, que tudo seja assim pensado, planejado, né? Porque se a gente planeja outras coisas, que às vezes a gente planeja um domingo em família, eu vou fazer um piquenique, vou montar a cestinha, vou levar suco de laranja, vou levar uma bola para jogar. Então, quer dizer, cara, se a gente vai planejar um dia de diversão, por que a gente não deveria planejar o processo que vai nos levar ao lugar que nós vamos passar 8 horas por dia, por sabe lá Deus quanto tempo? Então, sim, tem que planejar, tem que pensar a respeito disso, sim, certo? E vocês sempre podem contar com a Missão RH através das nossas redes sociais, através aqui dos nossos canais de comunicação, e no que a gente puder ser útil, saibam que estaremos aí. Certo, minha gente? Eu acho que o recado de hoje era esse. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.